espelhos diminutos, lentes como estas. As esperanças e os sonhos inspirados pelo Hubble para toda a astronomia espacial repousariam nesta audaciosa proposta de concerto. 2 de dezembro de 1993, está montado o cenário para a missão mais audaciosa da história dos ônibus espaciais, o salvamento e o concerto do telescópio espacial Hubble. A NASA reuniu uma equipe com os melhores e os mais brilhantes, incluindo o astronauta dos astronautas, o comandante Story Musgrave, de 59 anos, que utilizaria suas habilidades como se fosse um cirurgião nas delicadas operações previstas. Estou assustado com isso. Estou muito preocupado, mas muito confiante. Se me perguntarem qual vai ser o resultado, se me forçarem a fazer parte disso, eu apostaria que conseguiríamos fazer tudo certinho. Isso é uma novela que tem que dar certo. A missão: 5 caminhadas espaciais em 5 noites para consertar a delicada ótica do Hubble. Enquanto nos Estados Unidos as pessoas iniciam sua primeira noite de inverno, o ônibus espacial deixa para trás as luzes do sul da Flórida. O trabalho principal do Hubble será todo feito à noite, para proteger os instrumentos do telescópio da luz direta do Sol. A luz solar direta poderia fritar as vísceras do Hubble. Bom dia, Houston. Estamos prontos para pegar aquela coisa. Aposto que sim. Enquanto se lança ao redor da Terra, a nave de 100 toneladas precisa localizar e pegar o telescópio de 12 toneladas. Incapacitado, e vocês têm autorização para a captura. Assim que o Hubble entra no campo de visão dos astronautas, tem início a delicada tarefa de trazer o telescópio para dentro do ônibus. Story Musgrave reage à primeira visão que tem do Hubble no espaço. A primeira reação é: como é belo. É um objeto espacial deslumbrante. Você olha para ele com respeito, você olha para ele quase como se ele tivesse personalidade. É incrível. A Endeavour dá um bom aperto de mão no senhor telescópio Hubble. Copiamos isso, Gary. Há muitos sorrisos aqui embaixo. Que panorama. O Hubble percorreu mais ou menos 800 mil quilômetros desde a última vez em que foi tocado. Com suas camadas múltiplas de isolamento, o Hubble suporta os extremos do espaço, um calor cauterizante ao Sol e um frio ártico na sombra. Parece um bom plano, Endeavour. Os astronautas flutuam na paisagem hostil, com uma longa lista de reparos pela frente. A escuridão do espaço que os rodeia faz com que seja fácil esquecer que este é um espetáculo na corda bamba a 530 quilômetros acima da Terra. Story Musgrave e Jeff Hoffman trocam a câmera planetária de objetiva grande angular. É a principal câmera do Hubble. Devagar para manter centrada. Só as pontas dos dedos, acariciando-a com as pontas dos dedos. Um espelho pequeno no final intercepta a luz das estrelas. Musgrave está numa área na qual uma impressão digital ou uma partícula de poeira poderiam ser devastadoras para o Hubble. O espelho está a 15 centímetros do meu rosto. O risco é, se eu tocar o espelho, a minha impressão digital estará em todas as fotos que ele enviar. Descendo devagar. E não seria uma imagem boa, seria imoral. A câmera desliza como uma gaveta lateral no Hubble. Parece que está lá dentro. Eu comecei a dirigir tratores quando tinha 5 anos. Eles me deixavam no trator ao amanhecer e vinham me pegar ao anoitecer. Se ele enguiçasse, eu tinha que consertar. E era isso que fazíamos, éramos mecânicos. Tudo bem? Ótimo. Acho que, felizmente, temos muitos astrônomos ansiosos para usar essa coisa linda. Os astronautas Tom Akers e Catherine Thornton instalam a ótica corretiva para o telescópio alojada numa caixa do tamanho de uma cabine telefônica. Os óculos que vão corrigir a visão das câmeras do Hubble estão nas mãos deles. Thornton e Akers trocam os painéis solares, a fonte de energia do Hubble. Mas primeiro, Thornton precisa jogar fora um painel danificado. Ok, prossiga. Ok, vai ser muito difícil. Parece um pássaro, Tom, olha só. É muito cedo para comemorar. Este pode ser o trabalho mais difícil de ser realizado. Hoffman e Musgrave trabalham com parafusos pequenos na parte eletrônica do Hubble. As luvas dos trajes espaciais são desajeitadas para a tarefa. É como usar luvas de beisebol para consertar um relógio suíço. Perdi um parafuso.
Um parafuso diminuto faz acrobacias afastando-se dos astronautas. Esse parafuso desobediente poderia ser desastroso para as superfícies óticas do Hubble. Se ele cortasse o espelho, poderia arruinar a visão que o telescópio tem das estrelas. Peguei. Braço parado, bom trabalho. O problema está resolvido. O Hubble está quase pronto para realizar sua missão. Então surgem mais problemas. A porta não está fechando bem. Vamos tentar pegar embaixo. Se a porta não fechar, as entranhas do telescópio ficarão expostas à luz. Aquilo veio imediatamente à minha cabeça. Se não fecharmos aquelas portas, vamos perder o telescópio. Vão perder o telescópio. Se colocássemos uma trava aqui, poderíamos pôr o bulbo lá em cima e a coisa toda se encaixaria. Acho que conseguimos fechar a porta. Bom. Com o Hubble em funcionamento, os astrônomos esperam pelas primeiras imagens do telescópio. O dia da avaliação chegou. Todos nós estávamos apertados dentro desta sala, que não é muito espaçosa, ao redor de 1 ou 2 terminais de computador, observando a chegada das imagens. Foi um momento muito forte. O que estava em jogo era, principalmente, a credibilidade do programa. Olha, bem ali. Consegui! Para ser honesto, foi uma correria. Acho que quando revejo a minha carreira, duvido que haja outro ponto alto para comparar com o de ser uma das pessoas que estavam aqui diante de todos os nossos colegas e dizer, desta vez deu certo. Esta é uma foto de uma galáxia tirada pelo Hubble antes do concerto. O Hubble estava reparado, pronto para direcionar o seu arsenal de armas para as estrelas, fornecendo imagens de uma clareza surpreendente. Estas são imagens dos nossos vizinhos mais próximos, os planetas do nosso sistema solar, obtidas com a novíssima ótica do Hubble. Com olhos novos, o Hubble agora nos deixa ver de uma forma que antes era impossível como estes planetas mudam com o passar do tempo. Durante anos observei Netuno com telescópios terrestres, então eu sabia qual era a aparência de Netuno. Mas quando vi as minhas primeiras fotos do Hubble, o planeta parecia totalmente diferente. Todas as vezes que olhávamos, víamos algo novo. Há novas nuvens lá, nuvens antigas se foram. Antes do Hubble, presumíamos que as fotos tiradas pelo Voyager dos planetas gigantes do nosso sistema solar mostravam realmente como aqueles planetas se pareciam. Mas com o Hubble, podemos ver que estes planetas mudaram, não de forma muito tênue, mas geralmente de forma muito expressiva. Estes são os próximos astronautas que tocarão o Hubble. Eles trabalharão como cirurgiões e mecânicos para melhorar a visão do Hubble. Estas simulações subaquáticas permitem que os astronautas pratiquem a colocação de novas câmeras dentro do telescópio espacial. Mas há um grande risco em introduzir pessoas no ambiente do Hubble. Já pesamos todos os riscos, fomos até a comunidade científica e perguntamos, será que o ganho para a ciência vale o risco de ficar mexendo com algo que está funcionando tão bem agora? A resposta funcionou sim. Sete astronautas estão sendo preparados para a missão. Cada um tem uma especialidade distinta, mas todos passam por um treinamento similar. São gastos 12 meses para preparar a viagem de 2 semanas. Na maior parte do tempo, os astronautas são testados física e psicologicamente em cenários de vida e morte. Você consegue pegar aquela coisa por cima desses ombros largos? Eles encontram tempo para alguns momentos a menos. Consegue colocar o capacete? É isso que eu quero saber. Mas os perigos das viagens espaciais nunca são poucos.
Estes simuladores de realidade virtual ajudam a guiar os astronautas nos concertos pela frente. A missão? Colocar instrumentos novos dentro do telescópio espacial. Uma câmera de infravermelho e um novo espectrógrafo. Esses instrumentos novos foram projetados para ampliar a visão do Hubble para comprimentos de onda que não são visíveis a olho nu. O telescópio espacial Hubble incorpora a melhor tecnologia norte-americana sendo usada para o propósito mais elevado. O Hubble também é a história da superação da adversidade e da persistência diante de obstáculos enormes. Lyman Spitzer